bom estar de volta. Lição número 10, agora da nossa série Administradores Fiéis, do estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina. Você é bem-vindo conosco, você é bem-vinda. Fale desse canal para os seus amigos, continue participando aqui conosco. É sempre uma alegria ter você aqui, é um privilégio. Hoje, a lição 10 fala sobre retribuindo. E o que é o assunto dessa semana? O assunto dessa semana é algo que vai atingir, se é que já não atingiu, você e eu, se Deus nos permitir. Quase todas as pessoas, e isto é bom, chegam à velhice, chegam à idade, digamos, avançada. Nem todos chegam lá, mas se pretende que a maioria de nós chegue lá pela bênção de Deus. Eu pretendo chegar, né? A velhice chega para a maioria das pessoas. E como é que nós podemos conviver com ela? E ser feliz, ser realizado na velhice? Isso é interessante. Então eu tentei didaticamente separar a lição dessa semana em dois pontos, ou dois tópicos, né? O que não fazer para a aposentadoria ou para a velhice e o que fazer para uma velhice saudável ou uma aposentadoria saudável. As duas coisas aqui se confundem de alguma forma. Então o primeiro tópico é o que não fazer para a aposentadoria. Letra A poderia ser assim: não ser insensato no que se refere às posses materiais. E aí aquele clássico texto do rico de Lucas 12, de 16 a 21. Você está lembrado? O rico insensato que construiu, né? E que no final ele queria viver só para si. Ele disse: alma, tu tens muitos tesouros, né? Alma, você está saciada, e assim por diante, né? O rico insensato que a Bíblia fala. Queria viver só para si, como se o próximo não existisse. Ele disse: alma, descanse, coma e beba. Em outras palavras, ele disse: eu acumulei, agora eu vou curtir. Mas no final era uma pessoa burra, era uma pessoa insensata, porque fez, e no final acabou não curtindo nada. E Jesus disse assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será, ou para o que será? Estava, de fato, errado. Então, a primeira coisa é essa. Muitas vezes a pessoa, ele acumula, e não é errado acumular, ele ganha, e não é errado ganhar, ele trabalha, e não é errado trabalhar, mas ele só pensa nisso. Ele não pensa no próximo, ele não pensa de que ele vai morrer, ele não pensa em aplicar na obra de Deus, nos tesouros do céu e assim por diante. Ele morre um sujeito infeliz. E depois as pessoas brigam por causa da fortuna dele, né? Essa é a grande verdade, infelizmente, né? Um segundo ponto aqui do que não fazer para a velhice ou para a aposentadoria é ignorar que seus bens terão um destino. E pode ser que esse destino, se você estivesse vivo, não seria um destino que você gostasse dele. Eu explico melhor. O indivíduo tem muito e no final, na hora que vai repartir esses bens, ele já morreu, logicamente, daí leia o testamento dele, às vezes ele nem tem testamento, e aí as pessoas ficam brigando e vai para mãos de pessoas que, na verdade, nem mereceriam aquilo. Esse é um outro problema. Então a pessoa ignora isso. Por isso ele deve planejar essas coisas antes. Talvez aqui se fala de um testamento, aqui se fala de talvez em vida ele já dar um destino melhor para aquilo que ele tem e não ficar deixando de repente para pessoas que vão usar mal isso no julgamento dele, né? Terceiro conselho é permitir que o dinheiro domine sua vida. Esse é o conselho ruim, né? Algo que você não deve fazer para a velhice, né? A Bíblia diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. 1 Timóteo 6,17. Olha que interessante. Não pode você permitir que o dinheiro domine a sua vida, mas ordene a sua vida sem ser arrogante, mostrando que a sua esperança não está na riqueza, na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê.
Um outro conselho para aqueles que querem se dar mal na velhice é sonegar para a causa de Deus. Quantas vezes a pessoa deixa de dar a sua oferta, deixa de contribuir para a pregação do Evangelho, porque supostamente ele está guardando para um futuro que os outros vão desperdiçar. E a obra de Deus ficou padecendo por falta da sua ajuda, que faria tão bem, né? Agora, vamos inverter o polo. O que fazer para a velhice ou para a aposentadoria, dentro dessa lição dessa semana, que é retribuir, ou seja, devolver aquilo que é de Deus e também do próximo e da obra de Deus. O que fazer para a aposentadoria? Primeiro, devolver a Deus a parte que é dele hoje, tá? Às vezes as pessoas têm um raciocínio meio esquisito. Elas dizem assim: eu vou segurar, vou ficar rico e depois no final eu dou para a igreja, ou eu dou para a obra de Deus, eu dou para a pregação do Evangelho, eu dou para ajudar os pobres, eu dou para ajudar os necessitados, um projeto da ADRA, da ASA, seja o que for. Não é bem assim. Você deveria devolver a Deus a fidelidade, não é só para o final, a fidelidade é em cada dia da nossa vida. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, ao estarmos habitando aqui, cada dia devemos honrar a Deus com aquilo que ele nos deu, devolvendo a ele aquilo que é dele. Não é? Um segundo conselho aqui, para aqueles que querem se dar bem na aposentadoria ou na velhice, é trabalhar para ter o necessário para você e a sua família. Esforce-se, diz o texto bíblico, para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Esse é um conselho geral lá de Provérbios 27, verso 23, mas que serve também para a família. Isso indica provisão, né? Muitas vezes a pessoa também vive como se não houvesse amanhã. A pessoa vive sem fazer providências, né? Providências para si, por exemplo, aposentadoria, um plano de vida, de saúde, quando pode pagar, né? Ele vive como se não houvesse amanhã. E aí chega a velhice, aí chega a doença, aí chega o problema, o indivíduo não tem amparo nenhum, não tem sequer um telhado de barro para viver, né? Isso é um problema sério, né? Então, é bom fazer provisão daquilo que vamos usar no futuro, né? Planejar, outro ponto, é desde agora com quem ficarão os seus bens, né? Há uma vantagem nisto, né? Primeiro, se você faz a doação dos seus bens já em vida, você tem a vantagem, digamos assim, de ver os resultados já no presente, né? Por exemplo, se eu dou para a construção de uma igreja, se eu dou para um orfanato, se eu dou uma bolsa de estudos para um estudante pobre, se eu dou para o evangelismo numa cidade nova, num bairro novo, eu já em vida tenho a alegria e o prazer de ver que aquele dinheiro que eu doei foi uma bênção para as pessoas e foi para mim também, né? Também a vantagem de se fazer esse planejamento antecipado é que não há brigas entre os familiares depois, que sempre é um problema, né? Diz que conhece-se os amigos digamos, na pobreza e conhece-se os familiares na morte, né? Então, isso é muito interessante, né? Outra vantagem é que você está acumulando tesouros no céu quando você está investindo